Bom dia a todos. Senhor presidente, senador José Pimentel, a quem agradeço muitíssimo pela condução desta sabatina, de todo o processo dessa sabatina, por sua cortesia, pelo seu modo simples de ser e pela sua capacidade de articulação. Não tenho dúvida que características essas que o tornam um dos parlamentares mais respeitados, mais admirados do Congresso Nacional. Eu também gostaria de saudar todos os senadores e senadoras que compõem esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Me permita, senhor presidente, também saudar aqui o senador José Maranhão, que nos recebeu do mesmo modo, com muita abertura, com muito diálogo, com muita disponibilidade. Eu não poderia deixar de saudar também o líder Eunício Oliveira. Tenho para com Sua Excelência uma enorme dívida de gratidão. Foi relator no processo da minha indicação e, novamente, para minha honra imensurável. Agradeço de modo muito especial todas as lideranças partidárias, senhor presidente, que subscreveram a minha indicação. Não poderia deixar de mencionar as lideranças do PMDB, do Democratas, do PSD, do PP, PT, PSDB, PDT, PR, PSOL e PSB, na ordem em que figuram no ofício da minha indicação. Sinto-me muitíssimo honrado pelo apoio recebido e espero sinceramente estar à altura, senhor presidente, desta indicação. Saúdo também, de modo muito especial, o eminente senador Waldir Raupp, que acompanha a minha trajetória, a quem admiro também muitíssimo pelo seu brilhantismo, pela sua parcimônia, capacidade de leitura e que é para todos nós uma fonte de inspiração. Também, senhor presidente, quero mencionar de forma muito grata o nome do presidente Renan Calheiros, que preside esta casa pela 4ª vez e que é uma pessoa com quem mantenho um diálogo fecundo e bastante respeitoso. Saúdo aqui e vejo os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, Emanuel Campelo, Gisela Gondim, ministro Bruno Dantas, companheiro de estrada, antes de ser ministro, um talentoso jurista, Dr. Fernando Matos, aqui, com quem tenho a sorte, o privilégio de dividir esse momento tão especial. Servidores desta casa, amigos, amigas, senhoras e senhores. Bem, senhor presidente, eu sou consultor legislativo há 13 anos do Senado Federal. Tenho muito orgulho de pertencer aos quadros técnicos desta casa. Esta casa que verdade seja dita, que me ofereceu, me proporcionou muito mais do que as minhas modestíssimas retribuições. Esta casa, senhor presidente, que me ofereceu lições de vida, lições de humildade, de trabalhar com as diferenças, com a pluralidade, com as divergências, ainda que sejam divergências duríssimas. E é praticamente um lugar comum dizê-lo, mas os lugares comuns também têm a sua força. O Senado Federal é uma verdadeira escola. No CNJ, eu ocupo, senhor presidente, as funções de ouvidor nacional de justiça e também de presidente da Comissão de Articulação Federativa e Parlamentar. E aproveito também agora para saudar, reverenciar aqui a presença do eminente senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo. Muito obrigado pela... Sim. Bom, eu, como disse, e essa tem sido, para mim, uma experiência inigualável.
não teria realmente palavras para descrever, do ponto de vista pessoal, o que representa ocupar uma função tão importante como a de representante da sociedade civil no Conselho Nacional de Justiça. Eu tentei, no limite das minhas possibilidades e das nossas forças, dividir essa experiência na medida em que enviei periodicamente relatórios das minhas atividades às senhoras e senhores senadores. Eu realmente me sentiria profundamente honrado se me fosse concedida a oportunidade de dar prosseguimento a este honroso trabalho. O CNJ, senhor presidente, o Conselho Nacional de Justiça completou no dia 14 de junho 10 anos de sua instalação. A primeira reunião se deu no dia 14 de junho de 2005. Talvez seja este um momento oportuno para fazer uma avaliação sobre a trajetória deste órgão tão promissor, tão jovem e tão promissor, e que representa um verdadeiro divisor de águas na justiça brasileira. Eu digo que nós não estamos falando de um Conselho Nacional da Magistratura, como ocorre em outros países. Nós não estamos falando, senador Benedito Lira, saúdo Vossa Excelência, nós não estamos falando de um Conselho Nacional do Poder Judiciário. Embora formalmente o CNJ seja um órgão do Poder Judiciário, vinculado ao Poder Judiciário, assim está na Constituição da República, o CNJ é mais do que isso. O CNJ é um Conselho Nacional de Justiça, no sentido de que para este órgão confluem todos os segmentos da justiça. Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério Público, delegados, defensores públicos, ou seja, o CNJ é esse entroncamento, essa zona de interseção. As suas decisões repercutem, portanto, não apenas sobre a magistratura, mas sobre a advocacia, enfim, todos os principais atores do sistema de justiça, e o que falar dos próprios jurisdicionados. Eu pediria, portanto, licença, eminentes senadores, para citar aqui, ainda que seja um filtro arbitrário, muito arbitrário de minha parte, mas para citar algumas iniciativas do CNJ que marcaram a sua trajetória, fecunda trajetória. Me refiro, por exemplo, à proibição de práticas de nepotismo no âmbito do Poder Judiciário. Recordemo-nos de que essa proibição se dá em 2005, quando a súmula, senador Ferraço, a súmula do Supremo Tribunal se deu apenas em 2008. Portanto, o CNJ inaugura práticas de moralidade pública voltadas a essa questão problemática que se dava em relação ao nepotismo. O CNJ inaugura um sistema, ainda nos idos de 2006, eminente senador Ronaldo Caiado, o CNJ inaugura um sistema nacional de estatísticas. Não dispunhamos de estatísticas credíveis àquela altura. O judiciário era representado por ilhas de poder sem um feixe que pudesse organizar dados, e dados estes que todos, como todos sabemos, fornecem a base para aprimoramento da gestão, planejamento, etc. O CNJ é precursor do movimento pela conciliação, talvez seja uma das políticas públicas mais longevas daquele órgão. O CNJ cria o Cadastro Nacional de Anoção. O CNJ disciplina com muito rigor o pagamento de precatórios por parte dos tribunais. O CNJ realiza, eminente senador Valdir Raupp, mutirões carcerários por todo o Brasil, com mais de 400 mil processos analisados, com resultados realmente impressionantes. Edita um Código da Magistratura em 2008, estabelece
de forma realmente bastante arrojada, estabelece metas para o Poder Judiciário, metas que são construídas de baixo para cima, juntamente com todos os tribunais de justiça e que vêm sendo constantemente aprimoradas. É também órgão responsável por impulsionar o processo judicial eletrônico. Na nossa gestão, no período em que do mandato em que tive a honra de participar, o CNJ edita uma resolução que define diretrizes de atenção prioritária ao primeiro grau de jurisdição, inovando mais uma vez, rompendo resistências, propondo que o orçamento dos tribunais, a equalização da força de trabalho dos tribunais, rompendo, como disse, muitas resistências e que ainda precisam ser vencidas. Senhor presidente José Pimentel, o CNJ também foi um órgão que proporcionou a realização de concursos públicos nos cartórios, muito embora essa decisão tenha sido constituinte em 1988, passávamos por 20 anos sem que todos os estados realizassem concursos dessa natureza e tenho a satisfação de dizer que hoje todos os estados, desde o ano passado, o Tocantins foi o último estado a realizar, portanto, cumprimos essa importantíssima etapa. Do ponto de vista disciplinar, o levantamento que fiz nas mais de 200 sessões já realizadas, o CNJ, eminente senador Anastasia, a quem saúdo, agradeço a presença de Vossa Excelência, também senador Benedito de Lira, o CNJ aplicou a pena de aposentadoria compulsória a 47 magistrados, que é a pena mais drástica possível na esfera administrativa. Não creio que o CNJ tenha faltado para com esta dificílima função, que é o exercício da função disciplinar. Portanto, estamos falando de um órgão de controle administrativo, de um órgão de controle financeiro, mas especialmente, como vimos, de um órgão de fomento e de planejamento da atividade, de todas as atividades do Poder Judiciário. Fiz agora um brevíssimo e, repito, arbitrário levantamento, estoque de ações do Conselho Nacional de Justiça e também gostaria de olhar para adiante, para o futuro. Quais seriam os principais desafios a serem enfrentados pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Poder Judiciário? Saúdo o eminente senador Jorge Viana. Não há dúvida de que a morosidade processual é um problema estrutural e que merece, de nossa parte, reflexão, coragem, enfrentamento diuturno. Como ouvidor do Conselho Nacional de Justiça, nós recebemos anualmente cerca de 18 mil reclamações, senhor presidente José Pimentel, metade das quais referem-se ao problema da morosidade. Nós não podemos tratar esse problema como um tabu, algo que não possa ser dito. Nós temos de tocar o dedo nessa ferida. Estamos falando de uma tramitação processual absurdamente elevada, de 95 milhões, senador Anastasia, 95 milhões de processos judiciais tramitaram pelos nossos tribunais em 2013, são os dados mais recentes de que dispomos. 80% desse montante tem a ver com a justiça estadual, 90% com a primeira instância, com o primeiro grau de jurisdição. Nos últimos 5 anos, 12 milhões de novos casos, uma média de crescimento de 3,4% ao ano.
Qual é o problema dos dados? O que os dados nos apontam é que aumenta o estoque, ano a ano o estoque aumenta o número de casos novos, aumenta o número de casos julgados, aumento do número de cargos julgados. E a magistratura brasileira realmente responde por uma carga de trabalho também bastante exagerada. Esses são os números, inclusive comparando com outras realidades, com outros países. Nós temos um número de juízes por 100 mil habitantes ainda bastante inferior a outras realidades, como a realidade europeia, como o próprio Estados Unidos da América. Nós temos 17 mil juízes no país hoje, mas é preciso realmente romper, criar inflexões na cultura de litigância. Eu registraria aqui duas importantíssimas e recentes contribuições do Congresso Nacional a este problema, que são o novo Código de Processo Civil, que realmente descortina, aposta, investe na possibilidade da conciliação e da mediação, ao estabelecer a audiência de conciliação como uma primeiríssima etapa do processo, antes mesmo da contestação da parte contrária, ou seja, permitindo que as partes possam sentar, os ânimos estejam mais arrefecidos e proporcionar às partes um ambiente confortável para que possam realmente chegar a uma solução consensual do conflito. Eminente senador Ronaldo Caiado. Os números, portanto, não são animadores. Nós estamos falando de um orçamento de quase 62 bilhões de reais por ano, que representa 1,3% do PIB nacional para gerir essa máquina. Nem podemos dizer que é uma máquina ineficiente, porque, afinal de contas, os investimentos ocorrem, nós temos referências de centros de excelência nos tribunais. Em alguns tribunais realmente exportam qualidade na prestação de serviços. Nem podemos, portanto, dizer, mas que se trata de uma máquina morosa, lenta, difícil, muito difícil de ser administrada. Nós poderíamos discutir, senhor presidente, aqui algumas alternativas de enfrentamento, alguns enfoques, algumas linhas de ações prioritárias a serem possivelmente seguidas pelo parlamento brasileiro. Talvez o momento mais apropriado seja no momento das intervenções das eminentes e dos eminentes senhores e senhoras senadoras. Eu destacaria que, além da morosidade, senadora Gleisi Hoffmann, a quem saúdo, que além do problema da morosidade, nós temos outro, calo na justiça, que é a qualidade do atendimento prestado ao jurisdicionado. Como ouvidor do CNJ, eu tenho condições de fazer com segurança, senador Jorge Viana, essa afirmação. Nós tínhamos um paradigma de justiça em que a prestação jurisdicional era interpretada apenas como ato de poder. Isso gera, se nós entendermos a prestação jurisdicional como pura e simplesmente um ato de poder, isso é um campo fértil para uma cultura hermética, hierarquizada, pouco porosa à participação popular. Eu tenho para mim que nós estamos vivendo um momento de transição, em que a prestação jurisdicional não é interpretada definitivamente, senador Jader Barbalho, a quem saúdo também pela distinta presença. A prestação jurisdicional, eminente senador, não pode ser vista apenas como um ato de poder. É um ato de poder, definitivamente todos sabemos que é um ato de poder, mas deve ser compreendida essencialmente como um serviço público prestado à população brasileira. Se é um serviço público, o foco não pode ser a autoridade que decide.
A crítica dirigida à autoridade não pode ser uma crítica que deve ser interpretada como crítica à pessoa do juiz, mas uma crítica no sentido de melhoria, de aperfeiçoamento do serviço público. Portanto, o destinatário desse serviço deve ser o ponto de principal referência da prestação jurisdicional. E nós temos essa dificuldade ainda na justiça brasileira, já concluo, senhor presidente, no sentido de que há muitas desigualdades. Nós não estamos falando de um judiciário, nós estamos falando de muitas magistraturas, muitas realidades. Dentro de um mesmo Estado, nós temos justiças distintas com a qualidade de serviço muito diferenciada. Então, o CNJ pode exercer essa função de aproximação entre as justiças no sentido de oferecer ao cidadão brasileiro uma justiça mais atenta, mais zelosa, mais eficiente. Eu concluo com essas brevíssimas considerações, dizendo da minha imensa honra de receber mais uma vez a confiança das lideranças partidárias e, se assim entender, essa comissão e o plenário desta casa, ter a possibilidade de dar prosseguimento a este trabalho no Conselho Nacional de Justiça. Saúdo, por fim, a presença do conselheiro Lélio, ministro do TST,